Em 1789, no século XVIII, Isabel, uma mulher branca, porém pobre, que aprendeu a ler na clandestinidade e por ser acompanhante da filha do patrão, Blandina, está presa, enclausurada em um convento em Olinda, Recife, e resolve escrever uma série de cartas direcionadas à rainha de Portugal, Maria I, contando a sua história e de sua amada Blandina. Hoje no Sinopse. Hoje vamos falar sobre um livro Cartas à Rainha Louca, publicado em 2019, de Maria Valéria Rezende. Preparados? Então, eu não tenho este livro físico, mas ele, a capinha dele vai aparecer em algum lugar aqui da sua tela. Eu li em formato digital. Trata-se de um romance epistolar. E o que seria um romance epistolar? É um romance escrito em formato de cartas, que aborda as desigualdades de gênero e situações às quais as mulheres estavam sujeitas a passar na época do Brasil colônia. Lembremos que um livro foi publicado em 2019, mas ele, o enredo, a história, se passa no século XVIII. E ainda nós éramos colônia de Portugal. Oi, eu sou a Jeane e hoje vamos conversar um pouco sobre um livro, Cartas à Rainha Louca, publicado em 2019, da Maria Valéria Rezende. Eu li este livro, em 2023 e tive que relê-lo em 2024 por causa do meu grupo de pesquisa, o grupo de estudos, literatura, mulheres e escrita de si, o GELINES. E foi uma surpresa, ainda não conhecia a escrita da Maria Valéria Rezende. Cartas à Rainha Louca é um livro brasileiro de Maria Valéria Rezende, foi publicado em 2019, e nos apresenta Isabel das Santas Virgens, uma mulher que escreve de uma cela do convento, onde foi injustamente enclausurada, as cartas que são destinadas à Rainha Maria I, conhecida como a Rainha Louca. Nessa série de cartas, que começa em 1789 e encerra-se em 1792, Isabel conta toda a sua história e tudo o que viveu e por que está presa em um convento, aguardando o julgamento que será na corte de Portugal. Assim, Isabel critica a sociedade brasileira e, sobretudo, a situação imposta às mulheres que fogem aos padrões feitos para elas e não feito com elas. E que padrões seriam estes? Que as mulheres filhas de ricos, elas seriam preparadas para o casamento, para um bom casamento. Enquanto as mulheres pobres, como a Isabel, apesar de ser branca, é pobre, fica sujeita a todo tipo de mazela que uma mulher sem proteção, sem um casamento, sem a proteção de um marido, sem a proteção da figura patriarcal, está sujeita no século XVIII. A Isabel faz um apelo para que a rainha Maria I olhe para a situação de seus súditos, especialmente as súditas que estão na colônia brasileira. Lembremos que neste momento, no século XVIII, o Brasil era colônia de Portugal. Então, todos nós, todo o povo da época, homens, mulheres, crianças, eram súditos da coroa portuguesa, que tinha como rainha a Maria I. Por isso, este apelo da Isabel, a rainha. Era uma mulher branca, filha de imigrantes portugueses e funcionários do engenho do Castro. Por isso, Isabel é pobre, mas cai nas graças da mãe da Blandina e passa a ser a dama de companhia de Blandina. Assim, passa a viver na casa grande. Lá consegue aprender a ler e a escrever com um padre que cuidava da educação formal da Blandina. Ou seja, esse padre ele preparava a Blandina para um bom casamento. Certamente o senhor Castro
iria arrumar para ela. E essa educação dada pelo padre a Isabel será muito importante no futuro, quando a Isabel terá que proteger a Blandina e também se proteger. A Blandina foi criada para fazer um bom casamento, coisa que a Isabel não tinha esperança. E aqui, né, grifo meu, eu acho que a Isabel também nem queria casamento. Sua esperança era que quando Blandina se casasse, ela a levaria junto para continuar cuidando da Blandina e futuramente dos filhos da Blandina. Mas a Blandina foi preparada para o casamento e não para a vida, cai na lábia do sedutor Diogo Lourenço, acaba grávida, o pai a manda para uma fazenda distante para esconder a gravidez da sociedade hipócrita. Quando a criança nasce, o senhor Castro enclausura a Blandina no convento do Desterro de Salvador, e junto com ela ele manda duas escravas, as duas escravas de estimação da Blandina. Isabel não vai junto. Aí aqui já entra a importância da educação que a Isabel recebeu. E pela primeira vez ela usa todo o seu aprendizado de saber ler e escrever, algo raro, em uma colônia onde praticamente todos eram analfabetos, mas ainda sendo uma mulher. Aí que era mais rara ainda. O que a Isabel faz? Ela escreve uma carta, e nesta carta vem toda a astúcia dela. Ela põe nesta carta que ela, Isabel, ficam livre para sair do convento, né, da clausura, para comprar, para ter acesso à rua, para poder comprar tudo que a Blandina necessitar para sua estadia no convento, né, na clausura. E ela escreve esta carta e falsifica a assinatura do Castro. E com isso ela consegue entrar na clausura e cuidar da Blandina até a Blandina falecer. Uma das partes que eu achei mais bonita no livro é quando. Porque essa liberdade da Isabel é quando a Isabel sai, quando todo o dinheiro que ela tem, ela já não tem mais nada o que vender, ela sai para poder procurar uma forma de conseguir dinheiro, né, para sustentar a Blandina. Então, ela pensa em várias alternativas e uma delas é ela vai no mercado de escravos para tentar alugar, né, as duas escravas que a Blandina tinha, mas chegando lá ela se assusta com a realidade, né, a qual as escravas de aluguel, os escravos estavam submetidos. Então ela decide não fazer isso e volta para casa e implora a Deus, implora aos santos protetores dela por uma ideia. E ao retornar ao clausuro, a madre descobre, a madre suprema da clausura, ela descobre que ela sabe ler e escrever e a contrata para escrever as liturgias diárias da vida eclesiástica, né, da vida de orações, da vida religiosa. E assim ela consegue sustentar a Blandina por muito tempo. Mas quando a Blandina morre, o que acontece com a Isabel? Ela é convidada a ir embora do convento. Ela já não tinha mais a vaga dela no convento. Antes de morrer, a Blandina faz um testamento onde ela deixa os poucos bens que ela tem para Isabel. Trata-se de algumas coisas pessoais, alguns objetos pessoais e as duas escravas. As duas escravas imploram a Isabel para não ir embora do convento, da clausura. Isabel faz a doação das duas escravas de Blandina para o convento e segue a sua vida indo para Minas Gerais, especificamente para Vila Rica. Lá Isabel se veste de homem para ser aceita por uma sociedade dominada por eles. E com isso consegue sobreviver mais uma vez utilizando o seu saber, o seu conhecimento de letrista para falsificar documentos a quem lhe parece.
Mas, como sempre acontece na vida da Isabel, ela é descoberta e é assaltada e abandonada pelo bando. De se disfarçar de beata e funda uma casa para receber mulheres como ela, branca, mas pobre, e por ser pobre, era solteira. Ou seja, elas não tinham, assim como Isabel, aquela figura patriarcal para protegê-las. Ela acaba sendo denunciada por desobediência à coroa, né? A Isabel acaba sendo denunciada por desobediência à coroa portuguesa, porque não podia criar um convento clandestino para freiras. Por isso, ela é presa em uma cela para ser levada a Portugal para ser julgada pelo seu crime. Qual crime? Desobediência à coroa, ao criar uma casa, um abrigo para abrigar mulheres como ela. É nesta cena que Isabel escreve uma série de cartas para Maria I, a rainha de Portugal e, por alguns problemas psicológicos, conhecida também como a Rainha Louca. Essas histórias contadas nas cartas da Rainha Louca passaram pelos principais aspectos de um Brasil ainda colônia de Portugal. Quais esses aspectos? Aspectos como colonização, monarquia, patriarcado, racismo, religião, escravidão, economia. Essas cartas são uma janela para que compreendamos a própria história de Isabel e das mulheres no Brasil. Em uma personagem que carrega em suas palavras uma mistura de coragem, dor, perseverança e esperança. A narrativa é um emaranhado de memórias, confissões e denúncias sociais a cada página. Embora o enredo seja centrado nas cartas de Isabel, a história do livro vai muito além das paredes do convento. Maria Valéria Rezende, através dos lábios de Isabel, usa o recurso de rasuras como metodologia de narração. Faz uma crítica muito exagerada. É como se a palavra fugisse ao controle de quem está escrevendo. Sendo assim, esta precisa ser censurada, calada, rasurada. No livro Cartas à Rainha Louca, há alguns trechos que são rasurados e acabamos que pensando que foi defeito de impressão, mas não foi. Trata-se de uma metodologia usada pela narradora para calar, para controlar quando ela exagerava na crítica. Aí ela ia lá e rasurava. Valéria Rezende, né? Vale-se dessa metodologia da rasura para fazer uma crítica contundente às desigualdades sociais e de gênero e às estruturas sociais do patriarcado, da monarquia, da religião. Valéria Rezende nos lembra que o silenciamento é uma forma de violência e que a escrita, seja em cartas, livros ou redes sociais, é uma forma de resistir, é uma forma de resistência. Abre aspas para Isabel. O silêncio é cúmplice do poder, e a palavra é a sua maior rival. Cartas à Rainha Louca é um livro que não se limita a contar uma história. Ele nos provoca, nos desconforta e também nos inspira. Maria Valéria Rezende constrói uma narrativa que é, ao mesmo tempo, um retrato histórico e um apelo por mudanças, um apelo por consciência. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E também nos siga nas redes sociais, @outras escrituras. Vamos espalhar literatura e reflexão por aí? Lembre-se, o poeta está certo, os outros é que estão errados.